Bom, gente, meu coração está feliz, né, por estarmos aqui, mas nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Nós precisamos receber algo do Senhor. E eu li agora, na parte inicial, muitos não estavam aqui, eu quero ler de novo, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, algo que muitas vezes nós cristãos não nos apercebemos muito, mas são revelações tão profundas, são coisas tão profundas, que é dada a poucos, e muitas vezes a gente recebe e não percebe a dimensão do que é ouvir essa revelação. E eu queria que você entendesse que o que eu quero passar aqui é, na verdade, uma seriedade naquilo que está sendo revelado. Então, no livro na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, precisamos ouvir a tua voz, precisamos da tua palavra revelada ao nosso coração. Aleluia. Por isso eu te peço, Senhor, fala conosco, ministra a tua vontade, ministra o teu querer sobre nossa vida, nos ilumina segundo a tua grande misericórdia, teu grande amor para com a nossa vida. Eu te peço, eu te louvo, engrandeço o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, talvez você não percebeu uma grande revelação aqui, que a criação, porque fala assim, quem crê que Deus criou todas as coisas? Quem crê que Deus criou todas as coisas? Eu creio. Isso é uma expressão muito fácil da gente pegar e assumir para a gente, crer, né? Porque se você não crê nisso, aí fica difícil crer que Jesus veio à Terra, que Jesus foi enviado por ele, morreu na cruz por ele, para nos salvar, nos levar a ele. Então assim, é básico, né? Crer que Deus é criador de todas as coisas é básico. Mas tem algumas coisas que passam desapercebidos naquilo que nós cremos, que nós não podemos deixar mais ficar desapercebido. Ele diz que todas as coisas foram criadas por ele, por Deus, por Jesus, que é Deus. As visíveis e as invisíveis. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós não vemos. E aí eu te faço uma pergunta: você consegue entender a dimensão de perceber o invisível à tua volta? Perceber que as coisas acontecem paralelamente no que você vê e no que você não vê? Será que você consegue entender quando vem uma seta inflamada do maligno? E eu quero dizer para você que não existe seta inflamada do maligno visível. Não existe. Porque se vier uma bala perdida, não é uma seta inflamada do maligno, é uma bala perdida. Se vier um soco, não é uma seta inflamada do maligno, é um soco. A seta inflamada do maligno são situações, e aí eu te vou voltar um pouquinho para dizer, é uma bala perdida maligna e é um soco maligno. Mas as setas inflamadas do maligno, as astutas ciladas do inimigo, são coisas que você não vai ver, são coisas que você não vai estar olhando para elas, mas você percebe quando elas chegam, porque o Espírito Santo de Deus te faz conhecedor de todas as coisas, se você está nele e ele em você. Então o que eu quero passar para você é que nós precisamos nos aperceber de situações
que são invisíveis. E essas situações que são invisíveis, Paulo nos fala em Efésios capítulo 6, versículo 10, que são lugares, são situações em que nós temos que entrar numa batalha, em que nós temos que entrar numa guerra, em que nós temos que estar vigilante, que não é só perceber, mas revidar tudo que vem contra você através do invisível vindo do maligno. E aí, entra uma passagem, lá em Daniel, capítulo 10, versículo 12, em que Daniel estava 21 anos, ou 21 dias de jejum. Vamos abrir lá, em Daniel, capítulo 10, versículo 12, só para você entender aquilo que é invisível e que está acontecendo, mas que você muitas vezes não percebe. O versículo 12 diz assim: então me disse um anjo, que veio a Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para trazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Olha só que coisa interessante. O que aconteceu na vida de Daniel não foi apenas uma revelação das coisas que iriam acontecer para ele e para o seu povo nos derradeiros dias. O que veio a Daniel foi uma revelação maravilhosa de uma luta espiritual travada, enquanto ele fazia duas coisas: aplicar o coração a conhecer as coisas de Deus e humilhar-se perante a Deus. Tu quer ver uma luta ser travada no que você não... tu quer entender uma luta sendo travada no invisível? É quando você humilha o seu coração perante a Deus e procura compreender as coisas de Deus e faz jejum e busca Deus. Pode ter certeza, você não vai ver nada diferente. Você não vai ver vulto, você não vai ver fantasma, você não vai ver nada disso. Mas pode ter certeza, a palavra de Deus para a sua vida chegando, a vitória de Deus para a sua vida chegando, a situação de Deus sendo destravadas chegando. Porque se chegou para Daniel, chega para a tua vida também. O problema é que nós não temos a atitude de Daniel. Daniel não sabia de nada disso, irmãos. Daniel não sabia, porque você agora sabe. Se você crê em Deus, você sabe que é uma luta espiritual. Mas Daniel não sabia, Daniel não tinha essa noção. Daniel tinha experiências com Deus profundas, através de revelação, de sonhos, Mas essa luta espiritual travada, Daniel não imaginava. Mas aí veio a ele, não só as revelações do seu povo, mas uma grande revelação que serve para a nossa vida. O invisível existe, e o invisível foi criado por Deus, e o invisível está, muitas vezes, tendo a direção de destruir a nossa vida, de nos travar perante ao Senhor, de nos bloquear as bênçãos de Deus. Mas eu quero dizer para você, se você entende isso, você agora tem autoridade para entrar nessa batalha e dizer: eu não aceito as forças malignas na minha vida, porque o Senhor é aquele que me faz vencer, em nome de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Daniel fez isso. E eu quero dizer mais uma coisa que talvez você não perceba. Quando você aceitou Jesus na sua vida, quando você entregou sua vida a Jesus, quando você se converteu ao Senhor, Domingo foi falado de uma santificação posicional.
né? Na verdade, a santificação posicional é a conversão. Quando você se converte ao Senhor. E quando você entra nesse aspecto da conversão, você precisa entender o seguinte, ó. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 1, versículo 20 diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-os à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Se você está entendendo que eu quero passar coisas invisíveis para você, você vai entender que Jesus, quando ressuscitou, quando o poder do Espírito Santo, porque ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, ele fez o seguinte, ele fez o serviço completo. Ele ressuscitou, glorificou o seu corpo e depois levou o seu corpo glorificado a estar de volta aonde ele sempre esteve, na glória do Pai. E ele fez uma coisa por nós. O Espírito Santo, ele fez Jesus chegar a uma plenitude mais alta. E sabe o que ele fez conosco? Efésios capítulo 2, versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, irmãos, você não é mais qualquer um. Você que crê em Cristo, que humilha-se a Cristo, que tenta compreender as coisas de Cristo, que faz parte de uma igreja de Cristo, você não é mais qualquer um. Você é alguém assentado espiritualmente pela fé, porque um dia você vai estar vendo isso, mas agora você precisa entender que você está assentado nas regiões celestiais, acima de toda a potestade que Ele criou. Ou seja, Cristo te dá uma condição única como igreja e como servo e serva do Senhor. Aleluia. Mas para isso você precisa ver o invisível. E sabe o que é ver o invisível? É Abraão sacrificar o seu filho, levantar a espátula, ai meu Deus, como é que é aquilo? Né? Estaca, para matar o seu filho, porque Deus falou para que ele entregasse o seu filho a Deus, e ele fez isso e levantou. Em Hebreus diz que ele fez isso porque sabia que Deus era poderoso o bastante para ressuscitar o seu filho, porque a promessa já tinha sido feita e ele não ia voltar atrás. Então, quando Abraão ia sacrificar o seu filho, já ia com uma certeza: eu e meu filho voltaremos, porque o meu Deus que mandou eu sacrificar o meu filho, Ele é poderoso para ressuscitar o meu filho, e assim Ele o fez através de Jesus Cristo. Deus não quis o sacrifício de Abraão, porque tinha um sacrifício muito maior para a minha vida e para a tua vida, porque você não poderia ser salvo pelo sacrifício de Isaac, você não poderia ser salvo pela morte de Isaac, você não poderia ser salvo porque o pai Abraão deu o seu filho. Não, você não poderia ser salvo, e com certeza você não seria salvo. Mas agora, quando Deus dá o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, e tem o poder de ser filho de Deus, aí você é salvo. Aí você precisa entender que tudo que acontece espiritualmente, você tem uma posição espiritual favorável para Deus. Agora, siga o exemplo de Daniel. Siga o exemplo de Daniel. Não ache que as coisas de Deus não precisam ter temor, humildade, buscar a palavra, buscar o conhecimento. Não ache que é um oba-oba espiritual. E aí eu quero falar aqui um parênteses sobre o jejum. A irmã Yolanda não esteve aí, então ela está meia... Mas domingo a gente está propondo
fazendo um trabalho de jejum muito forte aqui na igreja, mas em 1 ou 2 domingos ou 3 domingos, que é a nossa visão, de nós fazermos esse jejum dominical, onde a gente começaria às 6 horas da manhã, terminaríamos o primeiro domingo às 2 horas da tarde, sendo que teria o almoço meio-dia. A gente não vai ficar até 2 horas sem comer, mas é um exercício espiritual que eu quero colocar nessa igreja como algo permanente. Mas aí entra uma coisa que me veio no coração ainda hoje ou ontem: como fazer um exercício espiritual tão profundo que é um jejum no domingo, tantas horas, se muitas vezes a igreja na quinta-feira não vem os membros periodicamente, não vem sempre aqueles mesmos membros. Então Deus me colocou: quando os membros estiverem se firmando na quinta-feira, do 3, 4, 5, 6, 7 cultos, aí você proclama o jejum. Porque tem pessoas, irmão, que para declarar o jejum é muito difícil. Mas para vir à quinta-feira, umas 7h30 da noite, não é. Então vamos fazer exercício devagarinho. Vamos estar aqui toda quinta-feira às 7h30. Vamos estar aqui toda quinta-feira. Quando isso aqui tiver 20 pessoas, que todo mundo está vindo toda quinta-feira, aí está na hora de subirmos o patamar e buscarmos mais a glória de Deus. Aleluia, Deus! Porque, irmão, o jejum não é algo motivacional, não é algo financeiro, muito menos. Eu fazer um jejum, o pessoal dá tudo que tem. Não! O jejum é algo que muitos não praticam. Mas eu tive experiência de praticar e ver Deus mudar a minha vida com o jejum. Ele não mudou a minha salvação, não. Eu fui salvo do mesmo jeito, com jejum, sem jejum, porque quem me salva é o Espírito Santo, é Jesus Cristo através da cruz. Mas quem me santifica, quem me dá revelação, quem me dá autoridade, muitas vezes é o Espírito Santo que luta contra a carne. E ele luta contra a carne quando nós nos submetemos a ele em jejum. Aleluia. Então, toda quinta-feira, por exemplo, a pessoa, toda quinta-feira eu vou contar. Vou ver a irmã Cláudia, vou ver o irmão Carlos, elas vão voltar. Vou ver a irmã Yolanda, vou ver o Augusto, a Ada, a Nívia, a Bruna. Está todo mundo vindo toda quinta-feira? Beleza. Então a gente vai fazer o culto de jejum no domingo. Amém? Porque, irmãos, não é brincadeira. É coisa invisível se mexendo. É coisas invisíveis subindo sobre a nossa vida, tentando levantar-se contra nós. Efésios 2,6 diz assim, no Jesus, já falei isso, né? Então, lá vamos lá de novo, só para a gente terminar, em Efésios 6, Efésios capítulo 6, versículo 10. Aí eu quero, para a gente terminar, ler uma coisa que talvez você não perceba. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim, irmãos: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: no demais, significa que ele deu várias orientações para a igreja de Efésios. Ele deu várias revelações para a igreja dos Efésios. Se você ler do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver que ele deu, além das revelações, ele deu orientações para os servos, para os pais, para os filhos, né? para a igreja. Só que chega uma hora, ele não fala assim, pronto, irmãos, basta fazer isso, que vocês estão fazendo a vontade de Deus. Não, ele vem no demais. Além de fazer tudo o que eu estou falando, vocês precisam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então significa
que tudo que você conquista nas coisas espirituais não é com o seu braço, não é com a sua força, é com o Senhor Jesus, a sua vida. E aí ele diz assim, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Por quê? Porque a carne e o sangue nós vemos. Porque a carne e o sangue é o próximo. Porque a carne e o sangue é o da família. Muitas vezes a carne e o sangue é o patrão, é o ladrão, é o inimigo. Nós vemos, mas nós não temos que lutar contra eles, nós temos que orar por eles. Nunca nós vamos ver no Velho Testamento, no Novo Testamento, alguma incitação à agressão física. Porém, nós vemos claramente que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra o diabo. E aí ele diz assim na sequência, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. E aí eu quero colocar uma coisa para você. Eu não falei há pouco que Jesus nos fez estar assentado com ele e ele está acima de toda a potestade? Não falei isso? Você crê nisso? Mas, se você perceber bem, na nossa posição, nós estamos acima. Mas na nossa condição contra o inimigo, nós estamos numa batalha. Nós estamos numa guerra espiritual. E nessa guerra espiritual, nós estamos frente a frente com o inimigo, mesmo que nós não vemos. Então significa o seguinte: Jesus está em cima. Nós estamos frente a frente com o inimigo, sem vê-lo, porque não é carne e sangue. E sabe quem está abaixo do inimigo? Todos aqueles que não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E já não podem mais lutar contra o inimigo, porque são escravos do inimigo. O inimigo condena, o inimigo leva para o vício, o inimigo leva para o roubo, o inimigo faz o que quer, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que é levado através dos vícios, de todas as coisas. Essa luta da igreja com as hostes malignas, nós precisamos entender que é até Cristo voltar. Como assim? A gente nunca vai vencer? Paulo deu um exemplo disso. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele não disse que venceu o inimigo. Aleluia. Ele não disse que destruiu o inimigo. Não. A nossa luta é até Deus falar: vem. Aleluia. Porque você tem uma coroa de justiça guardada para desfrutar do céu. Na terra não tem isso. Na terra é batalha, batalha, batalha. E você que pensa que você vai ter descanso, não vai ter. Não vai ter. Eu quero dizer uma frase para você colocar no seu coração. A Bíblia não é um manual de felicidade para que você venha desfrutar das benesses desse mundo. A Bíblia é um compêndio de verdades para que você possa viver com Deus a vida eterna. Aleluia. Quem está pregando que a vida é um manual de felicidade para você ter carro, casa, comida, riqueza, sucesso, está te enganando. Porque o nosso mestre disse: no mundo tereis aflições. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós podemos até não ter a vitória completa contra o inimigo, mas sempre que você luta contra o inimigo, o Senhor te dá vitórias poderosas, e você vai dizer: o Senhor me deu a minha vitória financeira,
O Senhor me deu a salvação da minha família. O Senhor me deu a minha cura. Porque eu não estou dizendo aqui que você tem que viver em mazela, mas você tem que entender que viver em glória aqui não é a missão do cristão. A missão do cristão é servir ao Senhor até a morte, e se preciso, morte de cruz, porque foi isso que Paulo falou para que nós venhamos a servir Jesus e termos o exemplo de Jesus. Aleluia, Deus. Então, assim, dificuldade para vir quinta-feira vai ter. Mas se você se propõe a servir o Senhor e entende que tem forças espirituais fazendo tudo para você não vir, você vai dizer: Senhor, me ajuda na força do seu poder, porque eu preciso estar ligado a Ti. Amém? Amém. Que Deus possa estar falando ao nosso coração, irmãos. E tem mais uma coisa, só para terminar mesmo. Pode ficar em pé em nome de Jesus. Que diz assim sobre as armaduras de Deus, diz uma coisa bem interessante. Versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Preste bem atenção numa coisa, só nessas duas indumentárias da armadura. Capacete da salvação. Tem teologia dizendo para você, tem ensino dizendo para você, que salvo uma vez, salvo para sempre. Né? Você não perde a salvação, porque você é predestinado a isso, porque Deus já te botou para ser salvo e acabou, e ninguém tira. Eu quero dizer uma coisa para você. O que Cristo quer que você entenda é colocar na sua vida que, se você é salvo em Cristo Jesus, é algo pessoal que você precisa conservar em Cristo Jesus. Que você precisa ter na sua mente consciente que Cristo é o seu Senhor e Salvador, e nada poderá tirar a salvação de você. Amém. E a espada do Espírito. Feche seus olhos um instantinho. Nessa noite, nesse dia, eu vou ser mais ousado. Nessa semana, feche seus olhos. Quantas vezes você colocou a espada do Espírito para funcionar na sua vida e para guerrear contra as hostes malignas? Quantas vezes você abriu a boca e disse: Satanás, eu quero dizer para você que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e você não vai me derrotar na minha vida financeira. Eu repreendo, porque Cristo falou que nós temos autoridades para expulsar todos os demônios da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Continue com seus olhos fechados. Quantas vezes nessa semana você falou: Senhor, a tua promessa para aquele carcereiro foi: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aquele carcereiro recebeu essa promessa. Eu quero receber essa promessa para a minha vida. E eu digo: demônio, em nome de Jesus, tira a mão da minha família, tira a mão da minha casa, porque eu creio na promessa de Cristo que a minha casa vai ser. Quantas vezes você falou isso essa semana? Continue com seus olhos fechados. E agora eu quero te fazer mais uma pergunta. Quantas vezes saiu da sua boca: esse garoto não tem jeito? Quantas vezes saiu da tua boca: isso aí já era? Sabe o que é isso? Isso não é espada do inimigo. Isso não é espada contra o inimigo. É munição do inimigo saindo da sua boca. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, comece a declarar a palavra de Deus que ela promete na sua vida. Porque cada vez que você diz a palavra do Senhor, a promessa do Senhor para a sua vida, você está dando uma flechada da espada do inimigo na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes a gente deixa isso de lado, irmãos. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, comece a desembanhar a sua espada. Aleluia. E declarar Glória. tudo que o Senhor tem através Glória da a Deus. sua boca. O Senhor tem
maravilhas na sua vida. O Senhor tem vitória na sua vida. O Senhor tem promessas, e as maravilhas não são, como eu falei, para você ter benesse nesse mundo. As maravilhas são coisas inefáveis que você nem pode imaginar, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer através de você e para fazer na tua vida. Mas declare aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Coloque a mão no seu coração agora. Comece a ver em volta de você. Comece a imaginar em volta de você todos os inimigos se armando para que você não fique firme. Porque tudo isso Paulo falou para que você continue firme. E aí eu quero dizer, firme aonde? Aonde? Na posição que Cristo te colocou acima de todas as potestades. O diabo ele não aceita que você esteja acima dele, mas ele tem que aceitar, porque Cristo despojou todas as forças malignas para que você conquiste. Glórias a Deus. Então nessa hora, em nome de Jesus, eu quero declarar na sua vida que você agora está com a percepção de uma guerra espiritual muito profunda na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu casamento, nas suas relações. Mas se você não tiver essa percepção, não se humilhar, não clamar, não compreender as coisas de Deus, como é que um anjo vai vir lutar a teu favor? Em nome de Jesus, eu declaro pelo poder do Espírito Santo de Deus, que você está sendo revestido da armadura de Deus nesta hora. Você está tendo autoridade espiritual para abrir a tua boca e declarar vitória para a sua casa, declarar vitória para a sua família, declarar vitória para o seu lar, declarar vitória para tomar posições certas, para sair do pecado, para temer a Deus. Você é mais que vencedor em todas as coisas. Essa é a palavra que Deus está colocando na tua vida nessa noite. Aleluia. Você vai sair daqui continuando vendo carros, carne, sangue, prédios, você vai continuar vendo bebidas, você vai continuar vendo tudo. Mas saiba de uma coisa: há um mundo espiritual criado por Deus que você tem que estar atento, porque você precisa ficar firme na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Perceba a palavra de malícia. Perceba quando o inimigo se levanta contra você através de uma seta inflamada, e diga: em nome de Jesus eu repreendo, porque eu tenho o capacete da salvação, a espada do Espírito. Eu tenho a armadura de Deus na minha vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte. Pode se assentar, nós já vamos terminar. Eu quero, nesse momento, também pedir a Cristina, para passar os envelopes das ofertas. Que bom, né? Estamos aqui, porque Deus nos traz aqui. Então, eu vou ficar olhando o rostinho de cada um de vocês, exceção dos nossos visitantes. Se vier sempre às quintas-feiras, é porque estamos ficando preparados para fazer um belo jejum. Amém? E esse jejum é muito especial. Esse jejum não é um jejum qualquer, não. E nem é um jejum que vai te fazer mal, não. Passar mal, ter dor de cabeça, não. Porque é um jejum que é feito com sabedoria. É um jejum espiritual. É um jejum que vai te mostrar grandes coisas na sua vida. E aí você vai praticando, até fazer sozinho. Então, eu quero que você... Vamos orando para Deus falar: é agora. Pode proclamar um jejum no domingo, mas para isso a quinta-feira é a base. A quinta-feira vai ser a base. Enquanto eu ver irmãos vindo no domingo e não vindo na quinta, é porque não está preparado aqui da igreja para ir para o jejum. Amém? Então vamos orar, vamos buscar o Senhor. Pode distribuir os envelopes. Irmãos, em relação aos envelopes, eu quero dizer para você
que você tem liberdade para ofertar, para dizimar, mas a casa do Senhor, ela tem realmente a necessidade de ofertas e dízimos. Nós precisamos. Mas, irmãos, a gente precisa da sua vida, a gente precisa do seu coração, a gente precisa que você verdadeiramente faça tudo na casa do Senhor com alegria e não por necessidade. Então, se você vai ofertar agora na casa do Senhor, se você que está em casa vai ofertar na casa do Senhor através da chave do Pix, que é 921-97-614-9116, Instituto Evangelístico Fábrica de Vidas, é o CNPJ. Mas se você vai ofertar, oferte com amor, oferte com carinho, não oferte por necessidade, porque o nosso Deus não precisa da sua oferta para te abençoar. Ele precisa do teu coração para que você verdadeiramente venha se entregar a Ele. Com dízimos, com ofertas, com louvor, com adoração, com a presença, com tudo. Amém, irmão Jesus? Então vamos orar por esse momento. Eu vou pedir a irmã Valda, pode orar pelas ofertas, irmã Valda? Amém? Aí mesmo. Vamos carregar. Pelas ofertas. Senhor, meu Deus. Pode carregar, irmãos, todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, dentro da tua presença agora, Jesus. Oh, Jesus, aqui está a tua oferta, dado de bom coração. Que o Senhor abençoe realmente cada um de nós, para que nós entregamos nas tuas mãos. Entregue nas suas mãos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes ouvir. Amém? Louvado seja Deus. Então temos o culto temos o estudo bíblico 10h30, não é 10 horas, porque 10 horas foi o culto, tá? De domingo. É 10h30, estudo bíblico, meio-dia termina e nós temos o nosso almoço. Então você não vai sair correndo para fazer comida, não, tá? É bom sabermos sempre quem vem para não ter, né, assim, poxa, veio muita gente, tem pouca comida, não tem problema também, que a gente vai lá e compra os frango assado. A gente compra os frango assado. Jamais eu vou reclamar com alguém que veio sem avisar. Não, mas é bom a gente saber que a pessoa vem. Mas se veio sem avisar, vai ser bem-vindo e vai ter um almoço bem gostoso que cá para nós. Quem gosta do nosso almoço aqui de domingo, hein? E ainda tem um pouco de empadão sobrando aí para a gente colocar frango assado. Com certeza foi escondidinho de frango, foi nhoque, foi bom. Sobremesa. Mas ó, gente, tenta vir 10h30, né? Não vai chegar aqui 15 para meio-dia assim, cheguei atrasado, nos atrasou, não, né? Chega 10h30, assiste o estudo e fica pro almoço, participa, tá bom? O evangelista Carlos está trazendo estudo. Nos outros domingos nós vamos falar muito sobre igreja, porque nós estamos num propósito de 4 meses, irmãos. Nós estamos num propósito de 4 meses, a irmã Yolanda não veio, então para ela ficar sabendo. 4 meses para que Deus venha levantar um corpo nessa igreja. O que é um corpo? Pessoas com funções, pessoas que tenham... Oi? Diácono, diaconisa, líder de departamento, jovens, né? Pessoas que... mesmo que sejam poucas pessoas, mas que eu possa dizer, não, eu posso contar com essa pessoa, eu posso contar com aquela pessoa para fazer a imagem, para recolher as ofertas, isso tudo. Por quê? Porque é esse o propósito de 4 meses. Eu levei esses 4 meses fazendo um propósito para abrir a igreja.
E graças a Deus a gente fez. Então agora o propósito é para montar. Eu fico feliz, né, com a irmã Cláudia e o irmão Carlos, que estão vindo de longe, porque sentiram no coração de estar aqui conosco. Amém. Estão aqui quinta-feira, já está na hora de subir o patamar, né? Eles estão, mas tem gente que ainda não está. Né? Vamos orar pela Bruninha, vamos orar pelas filhas. Não, mas não numa quinta só. Numa quinta só, não. Tem que vir pelo menos umas 5 quinta-feiras aí. Claro, com a exceção do irmão Carlos, que ele pode vir uma semana, não, que ele viaja. Mas quem pode vir, vem. Irmão Augusto. Irmão Carlos pode, irmão Augusto. Troquei só. Então o que acontece? Vamos buscar quinta-feira estarmos aqui. O que foi alimentado hoje em nome de Jesus? Amém. Se você foi alimentado, oi? Dia 24 ela faz ano. Dia 24? Mas ela vai estar por aí, mês. não? Dia 24 vai estar por aí antes, não? Eu não sei se ela vai. Ah, irmã Ana, né? Irmã Ana. Amém. Já quer uma oração agora, irmã Ana? Não, 24 cai. Que ela faz ano. Quinta-feira que vem, só na outra. Quinta-feira que vem. Ah, então vai cair. Não, mas então fica assim. É de hoje a outra? Quinta-feira nós vamos. Ah, é? A senhora vindo ou não, porque eu sei que a senhora, por ter aniversário, vai estar aí na sua igreja, mas quinta-feira, a senhora vindo ou não, a gente vai orar. Tá bom? Se a senhora vier, lembra. Eu não vou esquecer, a Cristina não vai esquecer, não, a gente vai orar pela irmã, tá bom? Amém? Em nome de Jesus. Eu fico feliz pelos irmãos que vieram nos visitar. Espero realmente que você seja alimentado no dia de hoje, espiritualmente, e que volte enquanto estiver conosco, tá bom, em nome de Jesus? Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu vou pedir a minha esposa para fazer essa oração final e terminar. Depois eu quero, assim, no final, orar pela família que vai viajar. Agora, segunda-feira. Quer vir agora? Vamos orar. Eu vou pedir a minha esposa para fazer essa oração e terminar e eu dou a bênção apostólica. Tá? Amém. Pela viagem dela, eu sei que deixou as contas. E a menininha lá? Amém, amém. Vem cá na frente, vem. Só para isso. Aqui é mais difícil. Aqui o vento é forte. Vai ser aqui, Cristina, só para fazer a coisa certa. Então tu pode dançar o Mas eu espírito não aí, né? preciso não ter o microfone, não. Vai, pode então. É o vento que está, né? Ô Pai querido, Pai amado, te damos graças a Deus pela vida dessa família, Senhor, pelas tuas filhas, Pai querido, porque vieram, Senhor Deus, ó Pai, aqui, Senhor, a passeio, vieram, Senhor Deus, ó Pai, porque o Senhor as trouxe. E estamos aqui nesta hora, Senhor Deus, ó Pai amado, apresentando a vida das tuas filhas, Senhor, esta família, para que o Senhor leve debaixo da tua segurança, que o Senhor guarde, Senhor Deus, ó Pai querido, que o Senhor, ó Deus querido, blinde a vida delas, Senhor, ó Pai, de toda e qualquer armadilha do inimigo, meu Senhor da glória, que grandes coisas, Pai, oh aleluia, que elas possam levar, Senhor Deus, daqui, experiências, Pai, maravilhosas, Pai, com o Senhor, Pai. Oh Deus, Tu é o Deus que querendo abençoar, Pai, já estamos abençoados. E eu quero te pedir que o Senhor derrame sobre esta família uma bênção especial. Algo que a tua filha tem pedido e colocado diante do Senhor. Porque porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Derrama, Senhor, sobre essa família, Pai, as tuas bênçãos maravilhosas e benditas. Abre as janelas do céu, Senhor, e farta esta família das tuas bênçãos celestiais. Em nome de Jesus. E toda a fúria do inimigo seja repreendida agora, em nome de Jesus. Dá vitória, visita todas as áreas da vida dela e proclama, Senhor, a tua bênção. É o que eu te peço e já te agradeço, crendo na vitória desta família, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Oh Deus. Amém, Senhor. Maravilhoso Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse culto, Deus, por esse momento em que estivemos aqui aprendendo mais da Tua palavra, pela Tua presença gloriosa. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos, ó Deus, na Tua segurança e na Tua paz para os nossos lares. A minha vida e a vida dos meus irmãos. Dá, Senhor Deus, uma sexta, um sábado, Senhor, um domingo até o nosso retorno para a Tua casa. Ó Deus, de vitória, sabendo, Deus, que o Senhor nos chamou e nos capacitou para essa batalha, porque em Ti somos mais do que vencedores. Aleluia. Eu oro e desde já te agradeço, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Levante sua mão agora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja envolvendo agora a tua vida e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Deus abençoe. Tá, irmão? Não estiver no vídeo, voltamos pro jogo. Isso. Volta de Tá? Vai viajar quando? Domingo foi a gente. Mas está sendo vindo? É bem difícil. Pode. A menina da sogra agora. Então a gente é privilegiado, né? Você visitou, né? Graças O a jejum Deus. tá fazendo efeito, viu, pastor? É bom, né? Mas estamos vendo, né? 23 horas todo dia, mas os 3 primeiros dias são muito difíceis, mas agora já. Eu já também antes desse costume, inclusive a luta mas vai ser. Ó, quem você tem ganhadinho tem água nisso. Mas é uma coisa, não é fácil. Vamos morar com Essa semana vai ser Mas ela toca um instrumento? Glória a Deus. Você viu a mensagem? Ah, ela já saiu dali. Rapaz, eu vou. Já está operando. Deus me impedirá. Ela teve que fazer dentro de casa, o trabalho de mãe, convida alguém, maravilha. Ai, mas é uma igreja tão grande, depois ela te diz qual foi o meu. Básicas, né? E coisas simples, quando a gente pode fazer. Mas é a visão é essa, a visão é vida. Mas é o seguinte, vai ser uma vez o seu fim e ganhar o seu dia. E tem coisas para fazer aqui. Nossa. Deus me dá o serviço que eu quero. Vai, precisa de bem, muita coisa, mas você sabe.
Foi não, foi pra fora. Tchau. Muito obrigado, tá? Sempre puder, fui lá fora. E vocês falaram, ele falou, lá de dentro, não posso pedir ela. Sexta defesa. Uma luz, graças a Deus, pelo menos a luz da lâmpada tinha. Mas me dava outra coisa que era na rua, acho que mais de 10, entre terça e agora, mais de 10 máquinas. Deus é fiel. Graças a Deus. Então fica combinado assim, tá? Por favor, nosso áudio, nosso Ela vai passar para aqui. Eu tô aqui, mas domingo a gente vai. Não, mas aí você fica assim. Eu entro aqui e falo, por favor, eu preciso que você veja. Até depois desse período. Eu só vou fazer esse período para você ver os seus. Olha, eu vou falar para o senhor comigo. Você sabe que não tem. Mas esse algo é muito antigo. Eu nem sei há quanto tempo mais eu sempre juro comigo pela minha vida. Para no decorrer da semana, pela família, pela igreja, e assim dá, né? Aí eu faço pelos meus filhos, faço pelos meus relacionamentos. A gente tem um propósito, Deus não tem pra gente. Eu já fui com isso, eu falo há muitos anos, desde que eu passei a entender o que é Jesus. No domingo eu falei assim para ele, amor, quando eu cheguei aqui, eu agradeci muito a Deus. Se não deu problema, Mas tem. mas é assim, Outra coisa que eu fiz ontem para participar do posto. Eu falei para ele tem que fazer jejum, telefone, negócio de café, mas esse domingo, dia mesmo que eu assim, não vou pode. fazer, é um domingo só, primeiro domingo, você não vê que é uma coisa bem. Eu não tenho. Não é sacrifício, Você fazia, mas antes de você fazer muito Mas pode fazer de outras coisas, sem ser comida, pode fazer de telefone, né? Tem várias coisas, né? Refrigerante. Pode fazer 2 horas. A pessoa sentiu que está bem. Mas se sentiu que está bom, vamos deixar. Mas eu vou dizer para vocês, eu estava com 16, 18 de pressão. Tipo, eu parei a internet para ir direto de qualquer por causa desse tipo de jogo que eu Deus responde, Deus responde. Deus é maravilhoso, né? Tá bom. Mas já sabe, eu vou pedir ela para botar lá. Chegou